É um prazer muito grande estar aqui, nesse estado, nessa cidade. Que Jesus possa nos trazer paz, harmonia, nesta pequena assembleia, para que possamos, em conjunto, refletirmos nas questões tão importantes de nossas existências. Como é que toca aqui? É aqui o de cima? O último, o de cima. Jesus e eu, o tema da nossa palestra. Quem é este personagem que dividiu a história da humanidade? Quem é este homem que traduziu a mensagem de amor e de paz de uma forma como nenhum outro conseguiu fazer? Poderíamos fazer uma análise psicológica, sociológica, trazendo os contextos históricos, iremos verificar que nenhum outro personagem na história do nosso planeta traduziu a mensagem de amor, de solidariedade, de tolerância, mas acima de tudo, da caridade, que é o amor em movimento, de forma tão sublime como Jesus. Jesus, através da história, vem nos enviando mensagens de forma precisa e através de mensageiros que ingressaram no concurso da nossa história, nos diversos contextos sociológicos e históricos, de forma que, apropriadamente, esta mensagem de tolerância, de verificação de qual a nossa real necessidade, qual a realidade das nossas existências, vamos verificar na figura de alguns personagens que queremos trazer, como, por exemplo, Krishna, há mais de 5.000 anos atrás, trazendo uma mensagem de tolerância, prepostos do Cristo. Nós vamos perceber desta forma que a mensagem cristã, ela não está acrisolada de uma forma hermética, como muitos de nós concebem. Muitas das vezes, através de uma proposta impositiva, querendo trazer Jesus através de uma questão bem dogmática, mais afastamos esta mensagem de amor do que aproximamos aos irmãos da terra. Somos todos filhos de Deus. E Jesus é o nosso irmão, com uma habilidade, com uma capacidade, com uma iluminação muito adiante, muito além do nosso tempo. Então vamos trazer Krishna, há mais de 5.000 anos, como falávamos, trazendo uma mensagem específica para um povo que necessitava de um linguajar daquela forma. Vamos ver Buda, mais ou menos 2.600 anos antes da época atual, 600 anos antes de Jesus, trazendo nem a vulgaridade, nem o desleixo, mas o caminho do meio, o caminho de tranquilidade. Vamos ver Moisés trazendo um código rigoroso, rígido, mas necessário para aquele povo ainda infantil, imaturo, nas mensagens tão interessantes e tão importantes. Então nós vamos perceber que existe todo um contexto social, existe toda uma preparação para que o Messias de Nazaré viesse. E neste sentido nós vamos perceber em cada um que compõe este cenário milenar da história humana, fazendo a síntese desta construção que vai culminar no nosso querido Mestre Jesus. Mas se nós pudéssemos fazer uma análise um pouquinho mais interessante em um destes personagens, porque nem todos eles vieram com uma mensagem de tolerância, de amor, vamos descobrir também a figura de alguns generais belicosos, como no caso Alexandre Magno, Alexandre o Grande,
quando no ano 356 vem na Macedônia e, sem perceber, porque fazia mau uso do seu livre-arbítrio, porque era sem dúvida um general e conquistava as terras através dos instrumentos de guerra, de matança, de destituição das vidas, acabava sendo como um instrumento da divindade. Alexandre Grande estabelecia o pensamento filosófico grego e trazia também a língua grega, porque naquele momento existiam os dialetos locais e uma língua internacional era necessária. Por isso nós vamos ver um plano da divindade sendo feito com uma tamanha amplitude, que nós muitas vezes desconhecemos. Ele vai conquistando os territórios, vai compartilhando a liderança, porque era uma liderança compartilhada, e estipula e institui a língua e o pensamento filosófico grego. Mais tarde, através do livro A Caminho da Luz, psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, nos traz esta mensagem, este capítulo específico. Vamos ver também através do médium Divaldo Pereira Franco, através do Espírito Joana de Ângeles, no livro Nascente de Bênçãos, no último capítulo, Providência Divina, trazendo da mesma forma os mesmos relatos a respeito deste espírito que desencarna e reencarna novamente no ano 100 a.C., como Júlio César, trazendo da mesma forma, através dos mesmos movimentos belicosos, o estabelecimento do pensamento latino e da língua latina. Mas por que isso? Por que a providência? Por que Jesus, planejando isto tudo, utiliza-se destas ferramentas? Temos o livre-arbítrio, sem dúvida, somos senhores das nossas atitudes, mas muitas vezes, através do concurso equivocado, o mal utilizamos. E é desta forma que Júlio César, estabelecendo o latim, vai preparando o advento do Messias, quando Saulo, que foi depois Paulo de Tarso, porque tinha nascido em Tarso, falava o grego, mas era subjugado ao Império Romano, falava o latim, e conhecedor do grego, nós vamos perceber como este apóstolo poderia fazer a disseminação e a propagação desta mensagem altissonante, que é a mensagem cristã. Se nós todos estivéssemos aqui, cada um falando uma língua, um falando japonês, outro francês, outro alemão, eu português, outros inglês, como é que eu poderia me comunicar com vocês e vocês se comunicarem comigo? Era preciso que fosse encontrado um meio linguístico necessário para que aquela palavra, para que aquelas mensagens, para aqueles ensinamentos do Cristo pudessem permear aos corações já preparados. E assim se deu. Paulo de Tarso transformou-se no maior disseminador da mensagem cristã e transformando os corações, empolgando outros corações na construção das primeiras eclésias, das primeiras aglomerações religiosas, convidando aos primeiros caminheiros, porque naquela época não existia a palavra cristão. A palavra cristão foi proposta por Lucas na comunidade de Antioquia, onde ele traz exatamente aquela proposta. Aqueles caminheiros, estabelecendo aqueles primeiros núcleos, foram divulgando, foram disseminando, juntamente com Paulo, que foi o maior disseminador, aquela mensagem que ao longo dos séculos foi se deturpando, foi se adulterando. Por isso, encontramos, muitas vezes, no nosso momento atual, aqueles que rechaçam a figura do Cristo porque a associam-na às cruzadas, às manifestações abomináveis que o personalismo humano ainda possui em tremenda abundância. E não foi diferente para muitos. Precisamente no ano de 1862, no dia 22 de fevereiro, da mesma forma como nós, no passado e ainda na atualidade, questionamos e questionávamos esta mensagem cristã, adulterada, adaptada
as questões personalísticas, as questões de poder, de política, como muitos nós passamos a abominar o Cristo. Não a ideia sensível, humilde, sublime, mas a figura do Cristo que foi associada aos movimentos humanos através da história. E este homem, Ernesto Renan, como é que faz? Ernesto Renan, membro da Academia Francesa de Letras, no dia 22 de fevereiro, emite um discurso que causa um tremendo impacto. Ernesto Renan era um célebre estudante das letras, era professor de hebraico na Universidade de La Sorbonne, falava um pouco de aramaico, um pouco de grego, e ele, inserido no contexto recém-criado do materialismo, aquele materialismo recém-implantado na comunidade francesa, desvela-se de uma forma sempre negando o Cristo, sempre trazendo por que Jesus, por que o Cristo. Ele se mostra e conglomera e reúne a comunidade aristocrata da época falando: Jesus é um homem incomparável. O jornal Le Monde, de tradição católica francesa, leva um choque e toma um susto. Que audácia daquele homem trazer esta mensagem quando ele sempre rechaçou a figura do Cristo. Por que este homem está agora se mostrando numa postura extremamente paradoxal, quando sempre nos trouxe questões totalmente antagônicas ao que ele afirma nesta célebre noite do dia 22 de fevereiro de 1862. Acontece que Ernesto Renan tinha uma irmã, a quem ele amava profundamente. A sua irmã havia enfermado-se, estava enferma, tinha contraído tuberculose, era a peste branca da época. E aí, por orientação dos médicos, ela deveria ser transferida ao Líbano. Vamos lembrar que no século XIX o Líbano era colônia francesa. Além do árabe, falava-se o francês. E ela vai para o Líbano, fica situada na cidade de Baalbek, às margens do grande deserto, e ali toma contato com a comunidade cristã que se estabelecia ali, com aquelas igrejas ainda já em ruínas, e os primeiros escritos, os primeiros manuscritos com os evangelhos na sua originalidade. E encanta-se com aquela mensagem incorruptível, ainda na sua essência. Faz uma carta repto ao seu irmão e o convida: meu irmão, você não conhece Jesus. O Jesus que você conhece é o Jesus dos teólogos, é o Jesus crucificado no dogma. O Jesus que eu conheci é a bondade em pessoa, é a carta viva de amor que muitas vezes o homem não conhece, porque o adaptou às suas necessidades momentâneas. Por isso o rechaças. O que você faz e escreve contra o Cristo é o que você ouviu falar. Eu te convido, já que é professor de hebraico na Universidade de La Sorbonne, a fazer uma verificação através desses primeiros escritos, através do grego antigo e talvez através da Vulgata, ou seja, o latim primitivo, o latim vulgar. E ele aceita porque amava profundamente aquela irmã e descobre uma mensagem que o transformou da água para o vinho. Ernesto Renan, na sua visão de homem libertário de consciências, emite aquele discurso e transforma a sua vida caminhando e tentando achar os caminhos necessários, da mesma forma que nós, na atual existência, descobrimos esta mensagem que nos traz a doutrina espírita e vamos tentando buscar Jesus, não daquela forma, como uma figura, um homem de barba, de olhos azuis, mas um modo de viver, a essência do ser. Bem-aventurados os puros de coração,
porque verão a Deus. Esta era a proposta do Cristo, já despojado de toda a sua materialidade, quando encontra-se em comunhão permanente com o Senhor do universo. E aí nós vamos vendo que mesmo através destes estudos, Ernesto Renan tinha uma visão ainda limitada da questão do Cristo, como todos nós temos. Joana de Ângeles, a mentora espiritual do médium Divaldo Pereira Franco, nos traz a questão de que nós não conseguimos, por mais prolixos que sejamos, por mais estudiosos que sejamos, não conseguimos perceber a grandeza deste personagem que varou a história, que transformou a vida de tantos e continua transformando através dos evos que nos antecederam e destes que nos vão suceder. E podemos perceber na mensagem do livro A Caminho da Luz, no primeiro capítulo, a Gênese planetária, no título A Comunidade dos Espíritos Puros, uma afirmativa que nos traz o Espírito Emmanuel através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, onde ele nos traz que rezam as tradições do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem, no tempo e no espaço, as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição do planeta, e a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal de seu Evangelho, de amor e de redenção. 4 bilhões e meio de anos possui o planeta Terra. E desde esta época, segundo a mediunidade apostolar abençoada deste médium Francisco Cândido Xavier, podemos perceber que Jesus já era um espírito puro, o governador deste planeta. Quando tentamos adaptar a realidade do Cristo às nossas circunstâncias pequeninas, infligimos graves erros, porque o amor deste homem abraça a terra e continua nos convidando, hoje e sempre, pois a onisciência divina, que nos programou o Espírito para a glória solar, nos propicia desde os primórdios os mecanismos de autoiluminação. E mesmo quando, pelas injunções do sofrimento, nos recusamos às bênçãos do sentimento, iremos nos encontrar um dia abraçando-nos nós mesmos com a nossa consciência. É o encontro com a consciência, onde estabeleceremos regras precisas, concisas e objetivas para aquinholar, não é esta palavra, para conseguir conquistar a liberdade de sermos espíritos puros, como é a proposta do Cristo. Se nós vamos chegar na questão 625, é a questão mais concisa, quando os espíritos quando Kardec pergunta qual é o modelo e guia para a unidade, a resposta concisa dos espíritos, nos trazem numa única resposta Jesus, e traz um pequeno comentário que ele é o modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado de espírito divino e foi o ser mais puro que apareceu sobre a Terra. Nas questões do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos perceber também, logo no comecinho, meus amigos, na introdução, onde ele está literalmente dizendo que podem se dividir as matérias contidas nos Evangelhos em 5 partes: os atos comuns da vida do Cristo,
os milagres, as profecias, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da igreja e o ensinamento moral. Foi neste quinto item que os espíritos superiores se prenderam. Porque se nós formos discutir os atos comuns da vida do Cristo, os atos dos apóstolos, os milagres, as profecias, as palavras que serviram como estabelecimento dos dogmas da igreja, vamos continuar criando dissensões e divisões da igreja que foi estabelecida há mais de 2000 anos no coração dos homens, no coração daqueles primeiros seguidores. Mais de 1000 instituições ditas cristãs, pentecostal, batista, católica, evangélica do 5º, 20º, 40º dias, tem tantas denominações cristãs e tantas dissensões do cristianismo. De maneira alguma estou aqui fazendo nenhum tipo de comentário pejorativo, mas estamos percebendo se a mensagem do Cristo é uma só, por que tantas dissensões? Por que tantos eu tenho esta ou aquela, eu pertenço àquela igreja, e muitas vezes o formato nos divide ao invés de nos aproximar. Portanto, se as 4 primeiras partes foram objeto de controvérsias, a última manteve-se inatacável, e diante deste código divino, a própria incredulidade se inclina. É o terreno onde todos os cultos podem se encontrar. Mas qual é o nosso relacionamento com Jesus? Porque nós ouvimos tanto de cristianismo, nós ouvimos tanto de espiritismo. Qual é a nossa relação? Qual é esse sentimento? É preciso ser desta ou daquela denominação religiosa para que possamos estar em comunhão com a paz íntima, com a paz interna? É preciso isto? E nós vamos perceber na figura de algumas pessoas não das mesmas relações, não das mesmas denominações religiosas, na figura de, por exemplo, vamos trazer aqui 3 exemplos, como nós poderíamos encher o quadro aqui com diversos personagens conhecidos por vocês. Albert Schweitzer, que nasceu no ano de 1875, na Alsácia, transformou-se num grande médico, um homem fantástico que, mesmo apesar da sua experiência na Europa, era um dos maiores intérpretes de Bach, formou-se em medicina, começou a carreira de medicina em 1905, formou-se 6 anos depois, e vai atravessar a fronteira europeia, vai se enfurnar no Gabão, em Lambarene, para ajudar aquela comunidade, e às vezes performava determinadas cirurgias num pequeno galinheiro onde ele atendia 40 pessoas por dia. Ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1952 e poderíamos aqui falar horas e horas a respeito deste personagem. Nós temos Madre Teresa. Madre Teresa, esta figura incomparável de outra religião, católica, mas sentia o Cristo aqui dentro. Precisa-se fazer palestras sobre Madre Teresa? Eu acho que não. Era a bondade em pessoa. Mas temos outro que não é exatamente, propriamente cristão, Mahatma Gandhi, que era hindu. E ele, na literatura, na obra de Huberto Rodin, no capítulo que se intitula O Cristo, Gandhi nos traz uma afirmativa impressionante, falando que se tudo fosse retirado do cristianismo, bastaria se deixar o Sermão da Montanha. Para Mahatma Gandhi, Cristo era a maior fonte, palavras textuais dele, Cristo era a maior fonte de força espiritual que o homem já conheceu na Terra. Nós vamos ver aqui não a figura de alguém de barba que nos impõe uma coisa, mas vemos aqui uma proposta de vida, a proposta libertadora que o Cristo nos traz. Por isso, uma vez esta proposta muito bem disseminada, transformará a terra, porque vão criar outros disseminadores, de uma forma suave, de uma forma serena, sem a imposição que sofremos ao longo dos séculos, convidando a tantos outros a simplesmente se distanciarem desta proposta, como fez com Ernesto Renan, negando de forma sistemática e automática as propostas previamente estabelecidas pelos homens, não pelo Cristo. E nós vamos. Quem somos nós?
Quem é você? Quem é eu? Qual é o nosso relacionamento com Jesus? O que buscamos nesta relação com Cristo? As dúvidas. Porque nós vamos vendo aqueles que se enfurnam nas casas espíritas, nas igrejas evangélicas, na religião A, B ou C, buscando uma fórmula mágica de retirar o pecado do mundo. Senhor, tirai o pecado do mundo. Não são as tradições judaico-cristãs que nós sistematicamente, através de várias encarnações, queremos: tira isto de mim, sem fazermos uma verificação e um mergulho interno de que a proposta é intransferível, que deve ser iniciada por cada um de nós. Olha o papel da reforma íntima. Quem somos nós? Nossa filiação divina e a nossa condição de espíritos em evolução no caminho para o crescimento. A última Páscoa, nós podemos perceber algumas questões bem interessantes. Mesmo aqueles primeiros apóstolos tinham as confusões que muitas vezes nós temos nos dias de hoje. Porque naquela última assembleia, aqueles apóstolos se aglomeravam em volta do Cristo, muitas vezes intimamente pensando: quem o Cristo gosta mais? Será que ele gosta mais de mim? Será que eu quero ficar perto de Jesus porque ele vai gostar mais de mim? Olha os movimentos externos. O Cristo percebia essas nuances das nossas fragilidades, das nossas fragilidades. Esta realmente é a palavra. E ele tentando passar para que tenhamos cuidado com as relações, que não passemos a dar importância às coisas externas, mas cultivando um tesouro naquelas mensagens, aquelas propostas que ele, ao longo do seu apostolado, 3 anos, ele tomou entre aqueles apóstolos, trazendo lições incomparáveis, as últimas recomendações, o cuidado como ponto de partida para as conquistas das almas. E falava no final: fazei isso em memória de mim. Copiei isso de uma palestra da mãe da Susana, que nos trouxe isso uma vez quando esteve em Miami. O cuidado e a fraternidade como ponto de partida para as conquistas da alma, vivendo em clima de real fraternidade, união e entendimento uns com os outros. O que nós fazemos no nosso movimento espírita? Será que não são os mesmos movimentos que as igrejas do passado? Não estou de maneira alguma aqui generalizando, apenas fazendo um convite para que possamos fazer uma reflexão. Qual é o nosso movimento nas nossas assembleias espíritas? Se estamos tendo o cuidado com as relações como ponto de partida para que possamos construir o reino dos céus aqui na terra? É a pergunta que deixo para todos nós, inclusive para mim. Nós vamos perceber na instituição de Antioquia, que era então muito mais sedutora que a própria igreja de Jerusalém. O que acontecia em Antioquia? Essa assembleia, ela tinha um algo a mais, um quê diferente, que quando Barnabé percebe isto, fala com Pedro em Jerusalém e fala: Pedro, algo há de diferente naquela comunidade de Antioquia. Fenômenos acontecem que vozes diretas, gargantas se formam e as mensagens são passadas para aquela comunidade. Simão Pedro pede: chame a Paulo e o convide para ir até lá. Em determinados momentos, como vemos no livro Paulo e Estevão, na segunda parte, no capítulo 4, a união de pensamentos em torno de um só objetivo dava ensejo a formosas manifestações de espiritualidade. Em noites determinadas, havia fenômenos de vozes diretas. A instituição de Antioquia foi um dos raros centros apostólicos onde semelhantes manifestações chegaram a atingir culminância indefinível. A fraternidade reinante justificava esta concessão do céu. Tamanho nível de fraternidade que ali existia. O ambiente psíquico era tão genuíno, tão verdadeiro, que o alto permitia esta concessão. Será que nós possuímos isto
nas nossas casas espíritas. Eu sei, meus queridos, que é um processo, que isto não vai ser conseguido depois de uma palestra, porque isto é difícil para todos nós. Mas, mais uma vez, o convite para que possamos fazer as nossas reflexões. Vimos as palestras anteriores, primorosas, de Susana, Nazareno, Eduardo, e estas pessoas nos fazendo o convite, o cuidado com os nossos pensamentos, as questões de análise. E aí nós vamos construindo dia a dia, passo a passo, este novo eu que vai um dia estar aqui na terra. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Sejamos brandos e pacíficos. E para que a gente possa seguir em frente, falando sobre isso, nós vamos ver, não poderíamos deixar de falar do Sermão da Montanha, porque estamos ainda cheios de vícios, buscando as virtudes que são tão distantes de todos nós. E se formos aqui fazer algumas análises destas virtudes, destas bem-aventuranças, vamos fazer uma pequena escadinha ascensional e tentarmos, de forma simples, traduzirmos o que Jesus nos tinha falado. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. O que significa isto? Bem-aventurados os aflitos, a análise da lei de causa e efeito, justiça das aflições, porque se sofremos hoje, existe uma razão para a qual este sofrimento nos ocorre. Muitas vezes os sofrimentos que temos no dia de hoje não são resultado de vidas passadas. Se fizermos uma análise do presente, do passado muito recente, vamos perceber que talvez pela falta de habilidade no cuidado com as relações, sejam elas quais forem, em nossos lares, em nossas famílias, na nossa sociedade, no nosso ambiente de trabalho, na casa espírita, no nosso grupo religioso, seja ele qual for, infligimos com estas questões e hoje as aflições nos chegam e tantas vezes não tem uma origem lá atrás. Justiça das aflições. Esquecimento do passado, quando se trata, sem dúvida, de questões de vidas passadas, para que tenhamos muita resignação, muita obediência com as questões que nos afligem. A felicidade não é deste mundo, sim, é verdade, mas ele pode ser cultivado e pode começar aqui. Quando nos conscientizamos de que esta construção dia a dia é um trabalho contínuo, fazendo as análises que Santo Agostinho fazia ao final do dia. O que será que eu fiz? Será que infligi alguma coisa? Magoei alguém? Ele fazia estas considerações. E uma vez que chegado às conclusões, tentava se restabelecer, pedir desculpas. Será que nós fazemos isso? Ou ainda somos extremamente orgulhosos, extremamente vaidosos? A felicidade não é deste mundo, mas pode começar neste mundo. Então façamos, demos este primeiro passo. Os gigantes da alma, Nazareno nos trouxe aqui alguns gigantes da alma, Jerônimo Mendonça, poderíamos mencionar outros, Amazonas Hércules, tem tantos outros aqui, outros americanos. Eu vi hoje, uma vez, um senhor que não tinha nem os braços e os pés atrofiados, tocando violão, passando uma mensagem de mensagens motivacionais extremamente fortes, e rindo e sorrindo, e entendendo que o caminho não é se enclausurar, o caminho é viver e seguir amando. E o Cristo Consolador, quando nós vemos no Evangelho de João, no capítulo 14, se me amares, eu vos enviarei. O Consolador prometido, eu não decorei a mensagem, tem que perguntar depois para Suzana e para Nazareno e para os outros. Mas é o Cristo Consolador, esta mensagem que é o Espiritismo, nos trazendo as respostas que tantas vezes perguntamos. E vamos subir um pouquinho mais essa escadinha, os brandos e pacíficos, porque possuirão a terra. Quem são esses brandos e pacíficos? A afabilidade e a doçura, a paciência quando nos traz a mensagem de que a dor é uma bênção, que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, mas ao contrário, bendizei, ó Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor na terra
para a glória no céu. Sede pacientes, o resto eu não decorei. E a mensagem segue em frente. E é verdade. A obediência e a resignação, a obediência e um consentimento da razão, a resignação, já quando estamos mais abrandados, o consentimento da emoção do coração. Então nós vamos vendo os bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Estamos agora falando de temas tão atuais como a transição planetária, o degredo, como aconteceu no passado. Deus, na sua imensa sabedoria, nos traz as melhores escolas no universo para que possamos estar inseridos. Aqueles espíritos empedernidos no mal terão que ser degradados para internatos, para uma vez amansados, voltem a mundos mais tranquilos. Vamos a passar mais rápido porque eu tenho 15 minutos. Os misericordiosos obterão misericórdia, e vamos aí a misericórdia complemento da brandura, o sacrifício mais agradável a Deus. Não julgueis, libertação. E nós vamos trazer uma explicação desta passagem do Evangelho de Marcos, no capítulo 5, quando ele traz rompendo os grilhões do Espírito. Reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, a fim de que o vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que não sejais aprisionado. Eu vos digo em verdade que não saireis de lá, enquanto não houverdes pago até o último ceitil. Como é que nós poderíamos entender esta mensagem lá atrás? Vamos tentar fazer uma análise à luz da doutrina espírita. Reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário enquanto ele está no seu caminho, enquanto estamos encarnados, a fim de que vosso adversário não vos entregue ao juiz. Que juiz é este? Da nossa consciência. E que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça. Que ministro da justiça é este? Os bons espíritos, que uma vez desencarnando, quando cometemos faltas gravíssimas e não nos reconciliamos, eu vos digo em verdade que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último ceitil. Eu nunca entendi isso. Como é que ele vai pagar se ele está preso? Mais uma reencarnação programada, aprisionados no corpo, e os nossos desafetos, muitas vezes, em conjunto, em convivência com todos nós. Como poderíamos fazer estas análises sem o conhecimento da doutrina espírita? E vamos mais à frente, os pobres de espírito, pois terão o reino dos céus. Orgulho e humildade, o egoísmo e a caridade são paradoxos, são antíteses, né? Missão do homem inteligente na Terra. Tem que correr, gente, desculpa. E os puros de coração, que verão a Deus. Simplicidade, pureza de coração, deixar vir a minhas criancinhas, pureza, pensamentos, palavras e obras. Nós vamos agora mostrar, nós estamos aqui de uma forma racional, tentando ler estas questões do Sermão da Montanha. Mas o que faríamos se nos transportássemos na história e estivéssemos em frente a Jesus, diante daquela multidão, ouvindo estas mensagens, direto da voz do Cristo? Nós separamos aqui um pequeno trecho do filme de Franco Zeffirelli, onde o ator Robert Powell nos traz esta passagem. E vou convidar a todos vocês, existem as traduções, ele está em inglês, mas com traduções em português. E nós vamos ouvi-lo e vamos tentar nos imaginar naquele local e pensar qual a nossa relação com Jesus. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for what is right, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart,
for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are those who are persecuted in the cause of right, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people abuse you and persecute you and speak all kinds of calumny against you for my sake. Rejoice and be glad, for your reward will be great in heaven, as it was for the prophets persecuted before you. In your prayers, remember your Father knows what your needs are before you ask Him. This is how you should pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Nós mostramos aqui alguns personagens muito conhecidos no início da nossa conversa: Albert Schweitzer, Madre Teresa, Gandhi e tantos outros, que tinham uma relação com Cristo íntima, profunda, sublime. Mas existem uns anônimos espalhados pelos quatro cantos da terra, que muitas vezes pertencem a outras denominações religiosas. E mais precisamente, a história que conhecemos há 40 anos atrás, no subúrbio do Rio de Janeiro, um personagem que vivia na favela do Fumacê, chamado Manuel Félix. Manuel Félix, todos os dias às 6 horas da manhã, descia. Era um personagem baixinho, de características meio indígenas, com um terninho muito simples, vários cerzidos, um sapato grande com 2 furos embaixo, onde ele botava jornal e revista para tapar os buracos, uma gravatinha alaranjada, bem fininha, um cinto de lona. Era um personagem sui generis, uma figura, como a gente diz no Brasil. Mas a bondade em pessoa. Manuel Félix presidia o menor centro espírita, talvez, do Brasil, de nome Ismael. Às 6 horas da manhã ele descia com as suas bolsas e ia no final na Avenida Duque de Caxias, ia para o final da Vila Militar, onde ele, com aquelas bolsas, recolher o resto do café com leite e pãozinho dos oficiais que ali estavam, pois o comandante-chefe daquela Vila Militar permitia que Manuel Félix recolhesse os restos daquela comida. E assim o fazia, todos os dias. Levando aquela comida, aglomerava as famílias, onde o chão era de terra batida, os banquinhos de madeira. A comida era distribuída naquelas canequinhas de alumínio. Manuel Félix tinha uma liderança natural, as pessoas tentando ajudar, atrapalhavam mais do que ajudavam.
mas ele tinha uma liderança natural e botava as canequinhas. Primeiro, dava comida para as pessoas e depois as leituras. Era algo muito simples, não tinha PowerPoint, não tinha vídeo, não tinha nada disso. Abria o evangelho ao acaso, pedia que alguém abrisse, lia uma passagem e os comentários simples. Depois uma oração, davam as mãos, faziam uma prece e os passes espirituais naturalmente aconteciam. Aquilo alimentava aquela comunidade que muitas vezes era a única alimentação que possuíam durante todo o dia. Um belo dia, o comandante daquela vila militar foi trocado. E um outro tomou pé da situação. E, olhando todos os escaninhos daquela vila militar, achou que estava havendo desperdício na cantina e decide parar com as sobras. Por que esse material, essas rações alimentares estão sobrando? Não, isso é dinheiro do quartel, vamos limitar, não pode sobrar mais nada aqui. Manuel não tinha conhecimento disso e como fazia por anos e anos, mais de 20 anos, levando as suas bolsinhas. Quando chega lá, onde está a comida? Manuel, mudou o comandante, as coisas mudaram aqui. Não pode mais sobrar comida. Eu te peço desculpas, meu amigo. Manuel estava desolado e não sabia o que falar para aqueles irmãos que iria encontrar. Chegando, cabisbaixo, no Centro Espírita Ismael, ele dá ali as pessoas ávidas, as crianças com barrigas grandes, aquelas mulheres de pés descalços. Olha, meus irmãos, o coronel é muito bom. Mudou o coronel. E o coronel está tomando pé da situação. Então, momentaneamente, ele não pode deixar com que haja um pouco mais de sobra de alimentos. Mas isso é momentâneo. Vamos orar profundamente para o coronel, porque ele é um homem muito bom. E assim fez, convidando a todos aqueles para que orassem profundamente pela alma daquele homem que eles nem conheciam. Dia após dia, Manuel Félix fazia o mesmo movimento, descendo a favela do Fumacê, chegando, caminhando 2, 3 quilômetros para chegar ali e receber um não. Por muito tempo. E o desolo e o desconsolo, mas jamais levantou a culpa em cima do coronel, como muitos de nós o faz. O que ele fez? O coronel é um homem muito bom. Vamos orar para ele, porque ele está zelando pelas coisas do quartel. Ele não nos conhece. Vamos orar para esta alma bendita e bondosa que toma coisa das coisas do quartel. Quantos de nós faz isso? Naquelas chuvas torrenciais do Rio de Janeiro, no mês de março, aquela comunidade militar não foi poupada e as águas subiram. E no final, no começo da Avenida Duque de Caxias, vinha chegando um carro que eles chamavam lá no quartel de Maria Gorda, porque ele tinha a traseira grande e a frente fininha. Era um jipe do exército, gente, muito antigo. Então a traseira era meio larga assim, a frente meio fininha, e lá vinha lá dentro um senhor de meia idade com uma criança no colo, com febre, com vômito, e na frente um motorista, um oficial do exército. De repente o carro morre, porque a chuva levantou, a água subiu acima do pneu e o desespero daqueles dois que estavam ali. Aquela criança iria morrer. Uma febre imensa. Eles não poderiam saltar, porque para empurrar o carro tinham que ser 2 pessoas ou mais, e quem ficaria na direção? O desespero era muito grande. Aqueles 2 senhores e aquela criança, de repente, veem ao redor daquele carro uma comunidade de pessoas descalças, homens flagelados, sem camisas, descamisados, e começam ali, vamos gente, vamos lá, com força, e começam a empurrar o carro, vão empurrando, e ele fica abismado porque estavam empurrando na direção do hospital que ficava no final da vila militar, da Avenida Duque de Caxias. O carro chega lá depois de algum tempo, a chuva em cântaros, para embaixo da marquise, aquele senhor com a criança sai, olha para aquelas pessoas tremendo de frio. O motorista não entende, ninguém entende muito bem. E ele fala, um momento, não vão embora que eu quero falar com vocês. Leva a criança lá para dentro.
30 minutos depois ele volta. A criança foi salva. E aquele homem pergunta, eu queria saber por que vocês fizeram isso. Porque a gente viu, uma linguagem muito simples, a gente viu que o carro era da Vila Militar. E lá na Vila Militar tem um comandante que é muito bom. O nosso paizinho, Manuel Félix, fala isso, que ele é muito bom. Gente, essa história é verdadeira, hein? Ele se impressiona com aquilo, porque aquele senhor com a criança era o próprio coronel. E ele se dá conta daquilo e não entende porque eles falam, contam a história toda e a partir dali as rações alimentares foram triplicadas para Manuel Félix. No dia seguinte, como Manuel Félix sempre fazia sistematicamente, porque ele nunca desistiu, ele viu uma quantidade imensa. E a paz reinou naquela comunidade tão pequenina da favela do Fumacê. O tempo passou, Manuel Félix, agora velhinho, participando das campanhas de alimentação, de evangelização, de uma forma muito simples, já carcomido, com a pele bem enrugada, com as bolsas cheias de alimento. Eles arranjaram que ele conseguisse o passe do idoso, ele entra por trás do ônibus e saía pela frente. Ele entra com as bolsas, ao sair, descer do ônibus, o peso da bolsa enverga o seu corpo para frente, e ele cai e bate com a cabeça no meio-fio e abre aqui. O sangue jorrando, a cabeça dele aberta, muito velhinho, as pessoas se aglomeram, todo mundo, oh, meu Deus, nosso paizinho, chamavam ele de nosso paizinho. Meu Deus, pegam ele no colo e vem um amigo que era ali um oficial da Vila Militar, Coronel César Soares dos Reis, César Reis. Naquela época ele não era nem coronel, era um oficial, e fala, Manuel, que isso? Aí ele fala, ô César, Jesus foi tão bom para mim, porque eu pedi para que eu servisse aos meus pobrezinhos por toda a minha existência. Mas Jesus se superou, porque mesmo no último momento, ele permitiu que eu continuasse servindo aos desvalidos da sorte. Eu te pediria que leve estas bolsas e distribua aos meus irmãos. E desencarnou nos braços do nosso irmão César Reis. O cemitério, o enterro daquele homem foi maior, talvez, de muitos estadistas que, através dos títulos de nobreza e de vaidade que tanto cultuamos na terra, não conseguem conquistar a nobreza íntima e a nobreza espiritual. E quem profere o discurso final é aquele coronel que outrora havia negado aqueles alimentos, aqueles pobrezinhos. E por interessante curiosidade, aquele coronel se chamava Jesus e fala, foi um campeão da caridade. E depois de assenhorar-se da obra do Evangelho segundo o Espiritismo, discorre a passagem do Livro dos Espíritos sobre o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de amor, de justiça e de caridade, válida para todas as religiões do planeta. Não é o Cristo a figura que estamos perseguindo. Não sejamos os cristãos do passado que, através de uma bandeira das cruzadas, queiramos impor a nossa doutrina como a salvadora dos corações. Sejamos nós os grandes disseminadores de uma proposta de vida. Mas antes de sermos os disseminadores da proposta de vida, que saibamos vivê-la com plenitude e excelência. Sabemos que é um processo difícil e que vai demandar tempo, mas hoje é o dia mais importante de nossas vidas, pois passos decisivos e importantes podem ser construídos a partir de exames de consciência e percebendo que nós somos todos irmãos nesta terra. Sim, nós somos cristãos, somos muçulmanos, somos evangélicos, budistas, islamitas, somos sunitas e somos todas as religiões, um só povo, um só rebanho.
Esta é a mensagem incomparável que Jesus nos traz e continuará nos trazendo através das diversas denominações religiosas que se aglomeram por todo o planeta, trazendo o convite de que amemo-nos uns aos outros, assim como Ele nos amou. Muita paz e que assim seja.